Olá, boa noite. Hoje o TV Notícias mostra um decreto federal que pode determinar a privatização da Ceasa Minas. E a novidade deixa os produtores rurais e alguns funcionários da unidade de Uberlândia preocupados. Tem também um alerta de especialistas sobre um problema comum na terceira idade e bem perigoso, as quedas. E ainda a movimentação no segundo Simpósio Nacional de Aplicações Biotecnológicas, promovido pelo Instituto de Genética e Bioquímica da UFO. Essas e outras informações você confere agora no TV Notícias. Um decreto federal pode determinar a privatização da Ceasa Minas e Uberlândia está na lista de cidades que podem ter a unidade privatizada. A novidade deixa os produtores rurais e alguns funcionários da central de abastecimento preocupados. Desde a infância, Nilson frequenta a Ceasa de Uberlândia. O produtor rural trabalha na pedra de 3 a 4 vezes por semana. Com a notícia da possível privatização da Ceasa, ele está preocupado. Aqui nós conhecemos todo mundo, nós sabemos quem é orientador, quem é que está aqui ajudando nós, quem pode ajudar. Privatizou, muda tudo, Uberlândia perde, todos nós perdemos. Os compradores perdem, os feirantes perdem, quem vai perder é o Brasil. João é produtor rural há mais de 30 anos. Ele trabalha na Ceasa 3 vezes por semana. Ele acredita que se a privatização acontecer, pode interferir no trabalho e sustento das famílias que dependem da agricultura familiar e do espaço físico da Ceasa para comercialização dos produtos. Eu acho que não vai ser bom para nós. A gente tem que esperar, como diz, ver o que vai acontecer. A maioria dos produtores a gente já comentou aí. Então, assim, parece que está todo mundo preocupado. A Ceasa em Uberlândia gera aproximadamente 12 mil empregos diretos e indiretos. 2.700 produtores estão cadastrados e 390 frequentam o local todos os dias. E 130 carregadores estão cadastrados. Se o decreto federal 3.654, de 7 de novembro de 2000, vigorar, pode mudar a rotina dos trabalhadores na Ceasa de Uberlândia. O orientador de mercado, Éder Júlio, acredita que a privatização da Ceasa Uberlândia é um desestímulo para a agricultura familiar e pode interferir no preço dos produtos oferecidos ao consumidor final. Vai haver monopólio de preço e, consequentemente, como vai ficar concentrado na mão de uma única pessoa, digamos assim, caso a Ceasa seja vendido, a pessoa vai colocar preço abusivo para o consumidor final. Sem contar também que vai causar carestia, quer dizer, a falta de alimentos, principalmente da agricultura familiar, para nós consumidores finais. A alta dos preços dos hortifrutis é uma realidade em todo o estado. Mas não só as verduras, legumes e folhas apresentam aumento. O preço da carne e do leite, alimentos nutricionalmente essenciais, principalmente para as crianças, também subiu e muito. No caso da carne, a alta foi pressionada pela quebra na safra do milho. Olhar a despensa não traz bons sentimentos para a Cláudia. Eu fico triste, fico com raiva até. Ela gastou R$ 65 com verduras, legumes e ovos. O jeito é adaptar o cardápio aos novos tempos da economia. Hoje foi a berinjela e a abobrinha. Semana passada estava R$ 4,00, hoje estava R$ 9,98. E você não comprou? Não comprei. Quem tem mais de 30 anos deve se lembrar das temidas maquininhas de remarcação de preços. Elas trabalharam muito na época da hiperinflação. Depois foram aposentadas. Mas de uns tempos para cá, com a nova onda de aumento de preços, desta vez são as etiquetas que não param de mudar. No carrinho de compras, variação de cores para driblar a alta do feijão. As carnes também devem subir. A culpa é do milho, que é base da ração animal e dobrou de preço por causa do clima. No caso das aves, o milho representa 70% do custo. Vai subir, o que a gente vai fazer? É só não comprar. O leite, que já tinha sido reajustado, deve subir mais 3% em julho. Fica trocando a marca, achando mais em conta, né? O preço do litro vendido pelo produtor aumentou 25% desde janeiro. Saímos de R$ 1,06 em janeiro, estamos hoje a R$ 1,33. Com tantos aumentos, a projeção da inflação para este ano subiu pela 6ª vez seguida e chegou a 7,29%, segundo o Banco Central. Essa flutuação se dá por razões climáticas, que podem haver um choque de oferta, foi o caso nesse ano, e por outras razões também. A causa está em desequilíbrios orçamentários do governo e aí está a raiz da inflação.
A partir de agora, os rótulos de alimentos industrializados devem apresentar todos os ingredientes que estão na fórmula do produto que podem fazer mal para pessoas alérgicas. Por exemplo, a presença de leite, soja e crustáceos. A norma é uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Na hora de comprar alimentos, algumas pessoas têm o hábito de conferir o rótulo para saber o que vai consumir. É importante para poder saber exatamente, né, o que a gente está consumindo, se eu posso consumir esse produto ou não. Sempre estou olhando. Mas a partir dessa semana, quem ler os rótulos vai descobrir uma novidade. Além da típica informação contém ou não contém glúten, agora vai ser indicado para os alérgicos o que tem no produto. Um aviso que pode evitar problemas para quem tem alergia a algum tipo de alimento. A mudança faz parte da resolução RTC 26/2015, publicada em 2 de julho de 2015. Eles têm que ter uma modificação na embalagem. Então, a rotulagem vai ser obrigatório que eles coloquem, por exemplo, alérgicos, 2 pontos, contém leite. Ou alérgicos, contém leite e derivados. Ou então alérgicos, contém leite e derivados de leite. A nova norma proposta pela Anvisa passou a valer no dia 3 de julho. Após essa data, todos os rótulos fabricados devem passar por atualização. Aumentou a lista de alimentos e aumentou o número de pessoas alérgicas a esses alimentos, como por exemplo leite, crustáceos, castanhas, né? Então por isso é muito importante que esteja muito claro no rótulo para facilitar o consumo desse produto por esses pacientes alérgicos. Angélica tem alergia a abacaxi. Ela conta que na hora de comprar alimentos e bebidas fica sempre atenta e acredita que a norma estabelecida pela Anvisa para os rótulos pode ajudar os alérgicos a não terem problemas de saúde. É bastante importante verificar o que tem dentro do produto que você está consumindo. Além dos alérgicos, a informação no rótulo pode ajudar quem tem algum tipo de intolerância. É o caso do Vitor, que tem intolerância à lactose. Para poder consumir alimentos que têm leite, ele toma o suplemento alimentar conhecido como enzima lactase. Ele acredita que ter mais informações no rótulo, por exemplo, se o alimento tem traços de leite, pode ser útil. Então facilita o destaque no rótulo, que é bem mais fácil. Você não precisa ficar procurando aquelas letrinhas minúsculas. Uma substância que nem sempre está tão bem descrita, você não precisa mais, porque já vai estar em destaque, você já acha com facilidade. E agora vamos saber como fica a temperatura amanhã, quarta-feira. E a previsão é de tempo aberto e muito sol o dia todo. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. Confira como fica a previsão para outros municípios. Em Patrocínio, a temperatura varia entre 11 e 25 graus. A previsão é de sol o dia todo e nada de chuva. Em Delta, a mínima é de 17 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Mínima de 13 e máxima de 24 graus em Viçosa. A quarta-feira é de tempo parcialmente nublado. Em Itajubá, a previsão é de tempo nublado e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Mínima de 10 e máxima de 24 graus. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Jantar à luz de velas é bom quando é uma opção. Compra consciente. APP Uberlândia. Com a idade avançada, o risco de queda aumenta. Em alguns casos, as vítimas têm complicações graves e algumas até morrem. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre os riscos das quedas em idosos e como tentar evitar esse tipo de problema. Dona Ondina tem 90 anos e há 10 meses ela ficou viúva. O esposo morreu com complicações após uma queda quando andava pela rua. Ele saiu na rua, saiu com um cachorrinho, sabe? E levou uma queda. E nessa queda ele não melhorou mais. Ele ainda ficou quase uns 2 anos assim, sabe? Mas não ficou bom mais não. Ia para o hospital, voltava, ia para o hospital, voltava. Não teve jeito.
Depois da triste experiência, a idosa que já tomava alguns cuidados decidiu redobrá-los. Aqui na casa da Dona Ondina, para evitar de ter problemas, ela toma todos os cuidados. Começa aqui pela porta, aqui pela entrada, né? Você pode perceber que não há nenhum tapete para evitar as quedas. Não uso salto, sapatinho baixo. Tudo que eu posso evitar, eu evito. Se o quintal está molhado, eu não saio no molhado, está chovendo, eu espero, cuido das plantas, tudo direitinho, mas tem as horas certas, né? Tomo todo cuidado para não cair. A Dona Ondina faz muito bem. As quedas podem causar complicações graves em idosos e até matar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 424 mil pessoas morrem em todo o mundo por ano devido a quedas. Já segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, entre 2012 e 2014, o número de mortes de idosos por este motivo cresceu 31%. Existe a estimativa de que grande parte da população com mais de 60 anos tenha pelo menos uma ocorrência de queda por ano. Dona Ondina faz parte deste grupo. Ela diz que já caiu 2 vezes, uma dentro de casa e outra na rua. Mas felizmente não teve consequências graves. Mas foi queda leve, não me machuquei não. Não quebrei nada, não tive nada, não precisei ir ao médico, não. Só que em muitos dos casos, as vítimas não têm a mesma sorte. Para evitar situações deste tipo, o Projeto de Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade, o AFRID da Universidade Federal de Uberlândia, desenvolve atividades constantes com os participantes. Além das atividades físicas, nós realizamos algumas palestras informativas, justamente para conscientizar esses idosos dos cuidados que eles devem tomar, tanto no aspecto da organização da casa, quanto no aspecto da vestimenta, da alimentação. Então, essas palestras, elas servem para conscientizá-los da atenção, do cuidado que eles devem ter, entendendo que o processo de envelhecimento ele vai ser acompanhado por essas perdas funcionais. Então, eles devem estar atentos a esses cuidados especiais. Este especialista diz que, devido à idade avançada, alguns problemas realmente influenciam em vários casos de acidentes com pessoas da terceira idade. Muitas das vezes a queda, ela aparentemente não traz uma consequência imediata, mas no caso de fraturas invalidantes, mesmo depois de cirúrgicas, nós temos uma tendência a acamamento, nós temos muitas das vezes uma evolução para quadros depressivos, porque o idoso que cai, ele começa a desenvolver medo de cair. E muitos idosos que já caíram param de sair, de passear, de realizar seus sonhos, começam a ficar muito fechados e isso favorece o desenvolvimento de depressões. Ele faz um alerta sobre os cuidados com a saúde que as pessoas nessa faixa de idade devem adotar. A pessoa que envelhece evitando sedentarismo, fortalecendo musculatura, fortalecendo ossos, ele vai ter uma menor propensão para quedas. As pessoas que têm deficiência visual devem procurar, corrigi-las. Se é catarata, façam a sua cirurgia. Se é uma deficiência de ajuste de graus, fazer os testes de refração, fazer ajuste dos óculos, das lentes, para evitarem, por distúrbio visual, tropeçarem ou coisas do tipo. Saúde preventiva para idosos é o tema da nossa entrevista e eu converso agora com o Dr. Carlos Henrique Rezende, que é médico sanitarista e está aqui comigo no estúdio. Uma boa noite para você, Dr. Carlos. Boa noite. Muito obrigada, pela presença aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço. A gente sabe que a população está envelhecendo muito, principalmente no Brasil. Quais são os gigantes da geriatria que a gente estava conversando nos bastidores em relação ao público idoso? Então, nós temos, a gente chama de gigantes, os Is da geriatria. Os primeiros 5 são a imobilidade, a instabilidade, a queda, a insuficiência cerebral, que inclui as demências e a depressão, a incontinência urinária. São o que nos aflige com maior força, E entre elas as quedas, que são muito importantes. Falando das quedas, que é um problema grande. E o problema das quedas são as complicações posteriores à queda também, Sim. Dr. Carlos? A queda é um evento muito importante que pode ser até a sinalização de outros problemas que estão ocorrendo com o idoso. Então, toda queda, mesmo a primeira, deve ser encarada com
bastante cuidado, porque pode ser o prenúncio de outros problemas que estão acontecendo. Então, não só ela em si, mas as suas causas, que nós temos aquelas que são devidas ao idoso propriamente dito, e as causas externas, que são as extrínsecas, que a gente chama, né? Que vão desde o vestiário até as condições ambientais e inclui, infelizmente, também a violência contra o idoso. Agora a gente fala muito das doenças mais comuns no público idoso, né? Mas falando de saúde preventiva, que é mais importante, que é mais econômico, menos doloroso, né, doutor Carlos? São problemas evitáveis, grande parte desses problemas? Sim. A gente, quando fala em queda, associa ao equilíbrio ou à falta dele, né? O equilíbrio tem um tripé muito importante, que são a visão, como a primeira delas, né? O que a gente chama de propriocepção, que é a manutenção de estímulos nervosos, por exemplo, na sola do pé, que o idoso possa se sentir seguro, né? E as causas vestibulares, que são do ouvido interno, que levam a desequilíbrio, né? Esse tripé de causas, ele é importante que ele seja preservado para manter internamente as condições do idoso, preventivamente, como a gente está falando. E depois as causas externas, como eu acabei de falar, né? Então, qual é a base disso tudo? É manter um envelhecimento saudável, com condições osteomusculares, com condições ambientais apropriadas para que o idoso não sofra a queda, porque as consequências são terríveis. A dupla atividade física e a alimentação saudável é indispensável. Essa é para a vida toda. A gente não precisa de esperar ficar velho para começar a ter esses hábitos saudáveis, né? Agora tem a questão do calendário de vacinas. O público idoso tem que ficar atento? Sim, também. Quais as principais, doutor? Então, eu considero a principal contra a gripe, né? Porque ela é vírus e um vírus que muda muito, então a gente tem que anualmente atualizar isso, né? Mas a gente tem que estar atento a esse calendário, que também é prevenção, né? É uma das formas mais concretas de prevenção. É fazer o check-up anual, aí o senhor recomenda, né? Uma vez por ano. Permanente, né? Permanente. Desde cedo, não só na terceira idade, né? Agora, só mais uma última pergunta. Existem doenças que são mais comuns no público feminino, quando a gente fala de idosos? Sim. Quais são? Infelizmente, a mulher é o sexo forte, eu não tenho dúvida disso. Os homens nascem em maior quantidade, mas morrem em maior quantidade, tanto que há um acúmulo de mulheres no envelhecimento, que a gente chama de feminização da velhice. Entretanto, ela sofre mais problemas. Por exemplo, as quedas são mais frequentes nas mulheres. 70% das quedas ocorrem no ambiente domiciliar. E quem mais lida com esse ambiente é a mulher, né? Então, essa é um dos exemplos. A questão da menopausa pode interferir, né? Sim, porque depende do grau, por exemplo, de osteoporose, que pode ser tão intenso, a mulher pode fraturar e depois cair por conta da fratura. Uma fratura espontânea, se a osteoporose é muito acentuada, né? Então, esse é um dos fatores também. Tá certo, eu conversei com o Dr. Carlos Henrique Rezende, médico sanitarista e especialista em saúde do idoso. Muito obrigada por tirar as nossas dúvidas aqui. Eu que agradeço. E o TV1 Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações para você não sair daí. Zika zero. Um mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então, se liga nas dicas. Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir o acesso do mosquito à água. Coloque areia dentro de todos os cacos que possam acumular água. Não deixe água acumulada em folhas secas e tampas de garrafas. Tampe e verifique semanalmente os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual. Limpe com frequência a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de água.
e estique lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos, para evitar poças d'água. Espalhe essas informações para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika Zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio cultural, Rádio e TV Universitária. Desenvolvimento de novos fármacos. Este é um dos temas apresentados no 2º Simpósio Nacional de Aplicações Biotecnológicas, promovido pelo Instituto de Genética e Bioquímica da UFO. Auditório cheio no campus Umuarama da UFO. Aproximadamente 240 pessoas participaram do 2º Simpósio Nacional de Aplicações Biotecnológicas. Os alunos, pesquisadores e profissionais que estão participando do evento, eles têm a chance de ter contato com profissionais, pesquisadores de outras universidades, de instituições de pesquisa como a Embrapa, nas diferentes áreas da biotecnologia. Um dos temas discutidos no simpósio foi o desenvolvimento de novos radiofármacos. Simone realiza pesquisas no Laboratório de Radioisotopia da UFMG, que é referência na área. Nós temos várias linhas, tanto para processos infecciosos, inflamatórios e na questão também de tumores. Então a gente marca moléculas que têm afinidade por esses processos para que a gente possa identificar com a maior precocidade possível. E com certeza o diagnóstico, e o tratamento vai ser bem mais eficaz. Isabela é formada em biotecnologia e faz mestrado em genética e bioquímica da UFO. Ela decidiu participar do simpósio para trocar experiências e informações com outros pesquisadores. Um evento assim aqui na UFO é muito importante porque traz muitas contribuições. A gente pode interagir com outros pesquisadores, com outros alunos que trabalham nas nossas áreas ou que podem contribuir com a nossa pesquisa, Então é muito legal. Na Universidade Federal de Uberlândia, o curso de biotecnologia começou em 2009. A professora Vivian explica que para os próximos anos, a expectativa é o aumento de graduações e pós-graduações na área em todo o país. A biotecnologia traz várias contribuições para a sociedade. Na área animal, existem várias biotecnologias que são utilizadas, como FIV, que é fertilização in vitro, transferência de embriões, clonagem, transgênicos. Na área vegetal também, os transgênicos são muito conhecidos. Na área humana, diagnósticos, tratamentos como terapia celular, células-tronco. Na área farmacêutica, grande parte dos medicamentos são produzidos por biotecnologia. E o assunto agora é trabalho. Para ajudar quem está fora do mercado, separamos algumas vagas de emprego e estágio disponíveis em Uberlândia. Confira. Vaga para auxiliar de produção de TV para pessoa com deficiência. O salário é de R$ 1.208 mais vale transporte. Não é necessário ter experiência. Contato leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga também para auxiliar de produção para pessoa com deficiência, salário de R$ 1.227,89 e atividade é na área de produção de couro. Contato cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade para balconista, salário de R$ 900 mais vale transporte. É necessário ter cursado o ensino fundamental para concorrer à vaga. Contato talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em atendimento para quem está cursando o ensino médio. Salário de R$ 450 mais vale transporte. E a empresa exige que o candidato tenha um ensino médio regular. Contato talentos@fundaçãocdl.org.br. Estágio também na área administrativa. Remuneração de R$ 550 mais vale transporte. Para concorrer à vaga é preciso cursar administração ou ciências contábeis. Contato talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em pedagogia, salário de R$ 550 mais vale transporte. Para mais informações, o e-mail é talentos@fundaçãocdl.org.br.
Amanhã, Uberlândia vai ser palco da segunda edição do Prêmio de Dança. Quem dá os detalhes desse evento de expressão no meio artístico é Guiomar Boaventura, que é diretora artística e está aqui comigo no estúdio. Uma boa noite para você, Guiomar. Boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Bom, é um evento de renome aí para Uberlândia, né? Uma grande oportunidade para os bailarinos, para o meio artístico em si, né, Guiomar? Sim, é a segunda edição do Prêmio de Dança. A gente vai ter grupos bastante significativos, premiados não só no Brasil, mas nos principais festivais de dança do exterior. Eu acho que a gente vai ter um nível muito alto, então não só os bailarinos vão ganhar com isso, mas a nossa cidade também. E os jurados são de fora do Brasil também, não é isso, Guiomar? A gente tem o Vladimir Ibyakov, que é da Rússia, a Edna Azevedo, que vem representando a Escola Estatal de Berlim, os outros jurados não menos importantes, a Diador, que dispensa apresentações, é uma pessoa muito importante no meio da dança, foi bailarina do American Ballet Theatre, dirigiu... Foi professora do Teatro Municipal de São Paulo por vários anos, é uma pessoa bastante expressiva no nosso meio. O Tíndaro Silvano, que é um mineiro, coreógrafo, também que tem trabalhos apresentados aí pelo mundo afora, uma pessoa bastante importante no nosso meio. A Luana Espíndola, que vem não só para fazer júri, mas para as oficinas de jazz, e ganhou já melhor bailarina no Festival de Danças de Joinville e também melhor coreógrafa. Agora, para quem nos assiste tem interesse, esses 3 dias de programação diversificada aí são abertos ao público de Uberlândia, né? Quem quiser conferir. Tem muita coisa para começar amanhã já, né, Guiomar? Sim, quem quiser conferir é só retirar o convite 2 horas antes, lá na bilheteria do Teatro Municipal. Quais os estilos de dança que serão apresentados amanhã? Amanhã, jazz, dança contemporânea e danças folclóricas e caráter. E lembrando que a gente tem que falar da premiação para o melhor bailarino, para a melhor bailarina, para o melhor grupo, não é isso? Sim, o melhor grupo vai receber um prêmio de R$1.000, melhor bailarina e melhor bailarino também, cada um R$500. A gente também vai selecionar 2 bolsas de estudo para a Escola Estatal de Berlim, que eu acho bastante importante, além de ser uma escola de renome internacional, é uma possibilidade dos bailarinos conhecerem uma outra cultura, uma outra maneira de se movimentar, eu acho bastante importante isso. Agora a gente está na segunda edição, né, Guiomar, desse evento grandioso aí na área da dança. Como que você avalia a primeira edição aqui em Uberlândia? Foi uma grande oportunidade para os bailarinos, no contexto do intercâmbio, como a gente está falando agora? Eu acho que sim. Eu acho que a gente aprende muito com os nossos colegas que vêm de outras cidades, de outras regiões, de outros países. Eu acho esse intercâmbio extremamente importante para o nosso crescimento. E eu acho que isso repercute depois na sala de aula, nos espetáculos que a gente faz. Eu acho bastante importante. Pois é, começa amanhã, então fica o convite para quem nos assiste. A partir de que horas? A partir das 19 horas no Teatro Municipal. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, Guiomar. Obrigada, eu. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.